Boa tarde, Giovana, Gustavo, João Pedro, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que estão as coisas? Bem, Tudo tranquilo? sim. Muito bem. Deixa eu colocar a pulseirinha aqui para vocês acompanharem comigo. Tá dando para ver a pulseira aí, pessoal? Estão vendo aí? Sim. Muito bem. Deixa eu avançar aqui até onde nós paramos. É só um instante. Mas não era essa aqui que eu queria, era a outra. Coloquei errado aqui. Agora sim. Essa minha internet hoje tá lenta, travando aqui. Tá, e na última aula nós corrigimos esses exercícios, né? Estão lembrados aí? Estão vendo aí, pessoal? Sim. O assunto novo aqui que nós temos é a área de círculo e comprimento da circunferência. Então, as imagens que estão sendo mostradas para nós aqui, né? Todas as figuras geométricas estão representadas aí, né, por círculos, né? Nós temos aí como círculos, né, os botões e as moedas, né? E a circunferência seriam os nossos anéis. Então, temos aí duas definições importantes, uma coisa círculo, outra coisa circunferência. Então, o plano, né, que nós chamamos de círculo, fica representado aqui pelos botões e pelas moedas, né? E a figura chamada circunferência vai ser uma figura que lá no plano, né, todos os seus pontos, né, vão manter uma mesma distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência. Então aqui mostra para nós, né, uma circunferência. Eu tenho alguns elementos que compõem, né, a nossa circunferência. Esse ponto O aqui é o centro da nossa circunferência. A distância do ponto do centro da circunferência, o ponto é o O, né, até qualquer ponto aqui da nossa circunferência, pode ser um ponto C, por exemplo, é chamado de raio da circunferência. Aqui o segmento que divide a nossa circunferência em duas partes iguais, né? Eu tenho o nosso diâmetro, então é o segmento que vai aqui do ponto A até o centro e depois até o ponto B. E temos aqui um outro segmento, o segmento DE em verde, que representa um elemento que é chamado de corda na nossa circunferência. Então, uma primeira coisa que nós já podemos deduzir, né, com relação a diâmetro e raio, é que o diâmetro D é igual ao dobro do raio, né, 2 vezes o raio da circunferência. Essa é uma primeira relação que nós podemos aplicar aí na nossa circunferência. Nós sabemos. É o dobro. 2 vezes. Dobro é 2 vezes o valor. Bom, nós já estudamos lá nos anos anteriores que existe uma relação na circunferência que é uma relação que é determinada na divisão do comprimento pelo diâmetro da circunferência.
Então, se nós dividirmos, né, o comprimento da circunferência, que seria todo esse valor, vou colocar aqui em outra cor, né? O comprimento dessa circunferência é como se eu cortasse essa circunferência e pegasse todo esse comprimento dela e esticasse, né? E medisse quanto equivale esse comprimento todo. O comprimento dessa circunferência dividido pelo seu diâmetro vai dar um valor para qualquer circunferência de qualquer diâmetro igual a π, que é um número não racional ou irracional. Esse número π, uma constante, ele vale 3,14. Tá? Tem outros, né, decimais aqui que vão se estender, mas nós podemos considerar aí um 3,14 o suficiente lá para os nossos cálculos, né, desse valor aproximado. Então, vai ter casas decimais, vai estender aqui infinitamente casas decimais não periódicas, né, que não se repetem. Esse é o nosso número π, que representa o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Bom, conhecendo esses elementos, então, da nossa circunferência, eu já sei que o meu diâmetro, né, corresponde a 2 vezes o raio. Então, se o meu diâmetro de circunferência equivale a 2 vezes o raio, esse diâmetro, eu posso substituir como 2 vezes R. 2 vezes o raio. De forma que eu vou ter essa relação, né? O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Tá certo? Outra definição importante que nós temos aqui é com relação ao círculo, né? Então vejam que o círculo corresponde a uma região delimitada pela circunferência. Então o meu círculo, geometricamente, ele vai corresponder, né, a uma região interna delimitada, a fronteira, né, representada pela circunferência. Então eu tenho esses elementos aqui, a circunferência, e a região dentro, né, da nossa circunferência é denominada círculo. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Vamos adiante. Como que nós calculamos, né, a área de um círculo? Bom, a área do círculo, existem fórmulas, né, para poder fazer a dedução do cálculo da área de um círculo, mas qualquer círculo, né, que tenha um raio R, né, você vai calcular a área fazendo a aplicação desta relação, que é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área de qualquer círculo vai ser dada por πr ao quadrado. Tá aí. Se eu pegar um círculo, né, e digamos que eu pegue somente um setor, um pedaço dele, né? Vejam que aqui eu tenho, né, um círculo onde eu tenho o centro da circunferência que o delimita, e eu pego essa área que é delimitada entre os pontos, né, segmentos AO e BO, em azul aqui, né? Isso aqui, então, pessoal, é chamado de setor circular. Olha lá a definição disso aqui. Setor circular. E esse setor circular, ele também vai ter uma área que vai ser proporcional, diretamente proporcional, claro, à área que vai ser formada pelo círculo completo. Esse setor circular, então,
ele vai ser determinado por um certo ângulo de abertura aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo, né? Então, como que eu posso fazer uma relação matemática para calcular a área desse setor circular? Bom, eu sei que a área do círculo completo é igual a πr ao quadrado. Se eu pegar o círculo completo, eu vou pegar, então, um ângulo que vale 360 graus. Eu dei a volta completa. Então, eu imagino que se eu pegar o círculo completo, esse ângulo é 360 graus. E para esse ângulo de 360 graus, a área vai ser a própria área do círculo inteira, do círculo completo. πr ao quadrado. Se eu pegar um segmento, né, de um setor circular, esse setor circular vai ter um ângulo qualquer, que eu vou chamar aqui de ângulo A, por exemplo. Ele tem um ângulo A. Esse ângulo A do setor circular que eu vou pegar vai ter, então, uma área A do setor. Eu aplico, então, uma regra de 3 aqui, né? Multiplico em cruz. A área do setor circular vai ser dada por πr ao quadrado. Multiplico aqui, né? πr ao quadrado, vezes o ângulo do setor circular, dividido por 360 graus. Tá certo, pessoal? Porque a área de um setor circular vai ser sempre proporcional à área do círculo inteiro. Vai depender do ângulo do setor circular que você selecionar lá no seu círculo. Então, baixando aqui um pouquinho, ele pede para calcular aqui, né? Observe o setor circular em azul representado na figura a seguir. Então, eu tenho aqui uma figura. Eu tenho aqui um setor circular em azul. O ângulo que está sendo mostrado aqui é de 95 graus. O raio é de 4 centímetros. Ele quer que calcule primeiro a área do círculo. A área do círculo vai ser dada por π vezes r ao quadrado. πr quadrado. Então, eu substituo o π valendo 3,14. O raio tem 4 centímetros, então é 4 ao quadrado. Nossa área, então, vai ser igual ao valor de π, 3,14, vezes 4 ao quadrado, 16. E o resultado aqui, aproximadamente, né? 50,24 centímetros quadrados. Essa vai ser a área do círculo completo. E no item B, ele diz aqui, né? Sabendo que a área determinada no item anterior corresponde ao ângulo total do círculo, com medida de 360 graus, discuta com os colegas como proceder para calcular a área do setor circular, referente ao ângulo de 95 graus. Explique, né, como é que você vai chegar nesse resultado. Então, o que nós tínhamos discutido lá em cima. Se a área do círculo completo corresponde ao ângulo de uma volta, o ângulo completo de 360 graus, então, esta área, nós chegamos à conclusão que é de 50,24. Então, 50,24.
se eu pegar um setor circular que é delimitado pelo ângulo de 95 graus, vai ser uma área proporcional ao círculo completo. Então, quanto vai ser essa área? Vai valer x. Montei aqui a minha regra de 3, multiplico em cruz. 360 vezes x dá 360x. É igual a 50,24 vezes 95. 50,24 vezes 95. Para isolar o meu x aqui, eu vou passar ele dividindo, né? Então, o x vai ser igual a 50,24 vezes 95 dá 954,56. Então, 56. E aí, como eu isolei o x, eu passei o 360 dividindo por 360. Dessa forma, o meu x, né, fazendo as minhas continhas, vai ser igual a 13,26 centímetros quadrados. Essa é a área do setor circular. Tudo bem, pessoal? Espera um pouco. Sim. Você usa sempre, então, que houver uma relação diretamente proporcional, você monta, né, uma regra de 3, multiplica aí em cruz e determina o valor aí da sua incógnita, né? Que é o valor que você está procurando. Beleza, turma? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Deixa eu colocar aqui na setinha. Professora, eu perdi a 1, a letra A. Tá aí, a letra A. Determinar a área do círculo. A área do círculo completo, πr ao quadrado. O raio vale 4, 4 ao quadrado, né? Π vale 3,14, então vai ficar 3,14 vezes 4 ao quadrado, que é igual a 3,14 vezes 16, 50,24 centímetros quadrados. Tranquilo aqui? Agora sim, obrigada. Aqui, pessoal, vamos considerar agora polígonos regulares que estão inscritos em uma circunferência. Então, olha só a situação. Na primeira circunferência, eu fiz aqui, ó, um polígono regular, um triângulo equilátero, inscrito na minha circunferência. E eu percebo aqui que eu tenho essa medida A, que vai do centro até um dos lados do nosso polígono. O primeiro polígono foi um triângulo, o segundo foi um quadrado, o terceiro foi um pentágono, depois eu fui aumentando aqui para um octógono, e o meu polígono foi ficando com cada vez mais lados, inscrito dentro da circunferência. Reparem que eu tenho aqui a medida A, conforme o polígono vai aumentando a quantidade de lados, essa medida A, do centro da circunferência até o lado do polígono, vai ficando cada vez mais próxima do raio da circunferência. Então, se eu pegar no limite, né, estender isso aqui,
com um icoságono, por exemplo, inscrito nessa circunferência, você vai observar que você conseguiria pegar, para cada lado dele, 20 triângulos. Então, cada lado dele, dos seus 20, com a distância até o centro da circunferência, corresponderia a 20 triângulos isósceles, né? Então, no item A, classifique os triângulos quanto às medidas dos lados, são triângulos isósceles. Aí no item B ele pergunta, a medida da altura de cada um desses triângulos se aproxima a que medida da circunferência? Então, a altura deles, que é justamente aqui, ó, essa mediatriz, está se aproximando do valor do raio da circunferência. Então, a altura de cada um dos triângulos, tá, se aproxima da medida do raio. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Vocês têm lá no material de apoio, né, umas figuras para recortar e para colar no papel, que correspondem aí às metades dos setores, né, que foram mostrados aqui, lá na nossa figura anterior. Então, vocês têm aqui, ó, essas figuras, de 1 até 10, né, e depois de 11 até 20, que são os pedacinhos que eu tirei, as fatias que eu tirei aqui, lá do nosso círculo, né, que foi separado aqui em segmentos, em setores. E se eu encaixá-los, né, cada um desses 20 triângulos, desta forma que é apresentada aqui embaixo, eu percebo o seguinte, dá para perceber que a medida da altura de cada um deles está próxima do raio da circunferência. E a medida dos 20 triângulos, dos 20 lados, está se aproximando do comprimento da minha circunferência. Concorda ou não? Vejam que o comprimento da circunferência é dada por 2πr. 2πr. E como isso aqui está se aproximando de um retângulo, se eu fizer cada vez mais triângulos menorzinhos, cada vez menores, então a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então a área lá do nosso círculo vai ser dado pela base, que é 2πr, vezes a altura, que corresponde ao próprio r. Então, é daqui que vai sair esse r ao quadrado. Ou seja, descendo aqui um pouquinho, nós podemos calcular, então, né, utilizando aí a área de um paralelogramo. Vejam, então, que eu tenho aqui, ó, no item D, né, a base vai medir, né, a metade do comprimento da circunferência, 2πr sobre 2. Porque eu vou pegar aqui os pedaços, né, e esses pedaços de um lado corresponde à metade de uma circunferência e a parte do topo corresponde à outra metade. Então, dividindo 2πr por 2, eu vou obter essa base. Então, πr. A altura do nosso quadrilátero aproximado vai corresponder ao raio da circunferência, né? Ou seja, r. Logo, a área da circunferência vai se aproximar da área do nosso quadrilátero. Aí. No caso, vai ser um paralelogramo, se aproximando de um retângulo, né? Base vezes altura. Como a base está próxima de π vezes r e a altura se aproximando de r, quanto mais pequenininhos forem, né? Quanto mais triângulos eu conseguir dividir aquele círculo, mais próximo eu vou ter do nosso paralelogramo. E no limite, eu vou deduzir, então, que a área do nosso círculo, né, vai ser dada aqui, então, por π vezes r ao quadrado.
Então, essa seria uma forma de você deduzir, né, a expressão para o cálculo da área de um círculo. Tudo bem, pessoal? Sim. Olha só, temos umas atividades para fazer aqui, na página 54. Então, tem aqui o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, 4. Na página 55, exercícios 5 e 6, 7. E vamos até aqui. Vamos já começar a fazer esses exercícios agora, enquanto eu acompanho aqui com vocês. Considere, então, que π vai ser igual a 3,14 para todos os cálculos que vocês fizerem. Tranquilo, pessoal? Sim. Então, mãos à obra, vamos começar a fazer agora. Alguma dificuldade aí, pessoal? Não está tranquilo? Não. Ok.
Tranquilo aí, pessoal? Sim.
Terminaram aí, pessoal? Claro, prof. Terminei. Tá no mudo, professor. Tá mutado. Giovana terminou? Gustavo, terminou também? Sim. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, para vocês. E deixa eu projetar aqui a apostilinha. Oh, mas tá, o meu sistema hoje está mais lento do que qualquer outra coisa. Jesus. Olha, como oscila. Deu para ver a apostila aí, pessoal? Sim. Deixa eu só colocar aqui o meu pincelzinho. Vamos lá. Como um talento, olha isso. Aí, deu para ver aí, turma? Sim. Então, vamos lá. Primeiro exercício aí. Ele quer calcule, né, a área de um círculo de raio de 12 centímetros. Então, você usa a fórmula da área, né? A área vai ser igual a π vezes r ao quadrado. O raio vale 12 centímetros, 12 ao quadrado. Π vale 3,14. Portanto, 12 ao quadrado, 144, vezes π, 3,14, 452,16 centímetros quadrados. Acertaram aí, turma? Sim. Sim. Maravilha. Vamos lá para o exercício 2. Deixa eu subir aqui. Opa. Então, tá em exercício 2. Calcule a área 3,4 centímetros de raio. A área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado, raio ao quadrado, né? Então, 3,4 ao quadrado, que é o raio, vezes 3,14, que é o valor de π. 3,4 ao quadrado dá 11,56, vezes π, que vale 3,14. Essa área vai ser de 36,2984. Então, área de 36,2984 centímetros quadrados. Acertaram aí, turma? Podemos ir adiante?
Sim. No item B, eu tenho agora 6,5 centímetros de diâmetro do meu círculo, né? Então, eu sei que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio da circunferência. Então, eu posso escrever o seguinte, que o raio da circunferência é igual ao diâmetro dividido por 2. E eu vou substituir essa relação no raio aqui na área do círculo. Então, a área do círculo vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, mas o raio é a metade do diâmetro. É o diâmetro dividido por 2. Isso aqui vai ficar, então, ao quadrado. Substituindo os dados, então, a área vai ser igual a π, 3,14, vezes o diâmetro, 6,5, dividido por 2 ao quadrado. Então, 6,5 dividido por 2 e depois elevado ao quadrado dá 10,5625. Vezes π, 3,14. Essa área vai ser de 33,16625 centímetros quadrados. Tá aí. Acertaram aí, pessoal? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Exercício 3. Qual é a área de um círculo, considerando que o comprimento de sua circunferência é igual a 10 centímetros? 10 π centímetros, né? Então, para você resolver esse aqui, você sabe que o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o r, 2πr. Se o comprimento vale 10π, substitui aqui no comprimento. 10π vai ser igual a 2πr. 2π vezes r. Reparem, então, que eu tenho π de um lado e π do outro. Multiplicando, eu posso cortar π de um lado, π do outro. Portanto, 10 vai ser igual a 2 vezes o raio. Para isolar o raio, eu passo 2 dividindo. Então, o raio dessa circunferência vai ser igual a 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2, portanto, eu vou ter um raio de 5 centímetros. Agora que eu sei o raio, que vale 5 centímetros, eu substituo na fórmula da área do círculo. A área vai ser dada por π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, se o raio é 5, 5 ao quadrado. Ou seja, π vale 3,14. O meu raio, que vale 5 ao quadrado, dá 25. 3,14 vezes 25. Eu vou chegar, então, aqui no resultado de 78,5 centímetros quadrados. Aí. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Beleza. Vamos aqui para o exercício 4. No exercício 4, ele diz que a medida do raio da roda de uma bicicleta é de 24 centímetros. Qual o comprimento aproximado da circunferência da roda? Então, basta aplicar em comprimento igual a 2 vezes πr. Então, comprimento, 2 vezes π vezes r, 2 vezes 3,14, vezes o raio de 24,
o comprimento é 150,72 centímetros. No item B, ele pergunta: quantos metros aproximadamente a bicicleta percorrerá depois de a roda efetuar 20 voltas completas? Bom, quando a roda dá uma volta, a bicicleta andou o comprimento da circunferência. A bicicleta andou 150,72 centímetros. Então, a bicicleta tem que percorrer o comprimento daquela circunferência. 150,72. Bom, se a minha bicicleta der 20, a roda da bicicleta der 20 voltas, então essa roda deve ter girado 20 vezes. Então, a bicicleta vai ter percorrido 20 vezes o comprimento da circunferência da roda. 20 vezes 150,72. Tá aí. E 20 vezes, né? 150,72 me dá 3.014,4 centímetros. Como cada 1 metro tem 100 centímetros, se eu dividir 3.014,4 centímetros, se eu dividir por 100, eu vou converter isso aqui para metros. Então, a bicicleta vai ter andado 30,144 metros. Tudo bem, pessoal? Sim. Acertaram aí? Essa não. Tudo bem. Aqui o exercício 5 e o exercício 6. A gente vai voltar amanhã para corrigir. Tá? São áreas e setores. O exercício 7, pessoal, só uma dica, tá? Você pode calcular a área da circunferência, do círculo interno. Então, calcule a área desse círculo interno. Isso aqui vai ser, então, uma área 1. E calcule a área do círculo externo, que dá uma área 2. Para saber a área que está em vermelho, que é uma figura chamada de coroa circular, é como se fosse uma arruela, né? Basta você fazer o quê, então? Faça o valor da área 2 menos o valor da área 1. Então, é o valor do círculo externo, total, menos a área do círculo interno. O que vai sobrar disso? Vai sobrar a área desta coroa circular, que é o que você quer calcular, quer determinar. Faça isso aqui, tá? Tudo bem, galera? Moleza até aqui? Sim. Vou deixá-los descansar por hoje. Amanhã eu volto, tá? E corrijo esses demais exercícios que faltaram. Tudo bem, turminha? Sim. Um abração para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até. Tchau. Tchau, Gustavo. Tchau, Giovana. Tchau, prof. Falou!